Bom, pessoal, este é o site de microscopia virtual que nós utilizaremos para o acompanhamento das aulas práticas. O Histology Guide, Virtual Histology Laboratory, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Então, através da microscopia virtual, nós visualizaremos as lâminas histológicas referentes aos conteúdos que serão abordados nas aulas teóricas. Ok? Então, a microscopia virtual vai poder disponibilizar as lâminas histológicas à distância para vocês. E estas lâminas serão apresentadas por mim, tá, para cada conteúdo, e através desta apresentação vocês irão fazer o estudo dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. Então, como utilizar o Histology Guide? Então, vocês têm aqui, acompanhando a setinha, o endereço do Atlas de Microscopia Virtual, aqui em cima. Tá? Então, acessando a página, vocês vão ter a página de apresentação. E logo após, vocês vão clicar aqui em Slide Box. Clicando em Slide Box, vocês vão ter aqui os conteúdos disponibilizados por esse Atlas de Microscopia Virtual. Então, num primeiro momento aqui, temos uma apresentação sobre os diferentes tipos de tecidos. Posteriormente, num segundo momento, temos aqui o estudo das células e dos tecidos. E um outro capítulo que vai abordar, né, a histologia dos órgãos que formam os diferentes sistemas do corpo humano. Então, no primeiro semestre, nós estudaremos as lâminas histológicas que formam os diferentes tecidos do corpo humano. Ok? Então, é desta forma que nós acessaremos as lâminas histológicas, através do Histology Guide. Ok? Muito bem, vamos dar um exemplo aqui de como fazer a observação das lâminas histológicas. E ao mesmo tempo vamos fazer uma introdução sobre o estudo da histologia. Então clicamos aqui nos diferentes tipos de tecidos que formam o corpo humano. E aí vai abrir esta aba aqui para vocês. Diferentes tecidos que formam o corpo humano. Então, basicamente, são 4 os tipos de tecidos a serem estudados por nós. Num primeiro momento, estudaremos os tecidos epiteliais. Os tecidos epiteliais, então, eles são divididos em 2 tipos. Os tecidos epiteliais de revestimento e os tecidos epiteliais glandulares. Por exemplo, os tecidos epiteliais de revestimento, eles estão presentes na face interna de órgãos que apresentam cavidades, né? Como mostrado aqui, o intestino grosso, e também os tecidos epiteliais de revestimento, eles recobrem externamente o nosso corpo, como por exemplo a pele, o maior órgão do nosso corpo. Estudaremos os diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Dentre os diferentes tipos de tecidos conjuntivos, temos os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que se classificam em diferentes tipos, e vocês têm um determinado tipo de tecido conjuntivo que forma os tendões. Seria o tecido conjuntivo denso modelado. Também são considerados como tipos especiais de tecidos conjuntivos, tá? O tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e também o sangue é considerado como sendo um tipo especial de tecido conjuntivo. Nós estudaremos à parte o sangue. Os tecidos musculares também serão estudados por nós.
Dentre os tecidos musculares temos o tecido muscular estriado cardíaco, que forma a maior parte do coração, o tecido muscular liso, que está presente em uma grande quantidade de órgãos do nosso corpo, e o tecido muscular estriado esquelético, que forma os nossos músculos esqueléticos. Estudaremos também o tecido nervoso. O tecido nervoso ele se encontra amplamente distribuído pelo nosso corpo e ele forma o cérebro e a medula espinhal. Além disso, o tecido nervoso ele está presente também formando nervos e gânglios. Ok? Então serão esses os tecidos estudados por nós na histologia. Muito bem. Então aqui vocês têm 4 imagens exemplificando os diferentes tipos de tecidos. Então, notem que no Histology Guide, vocês têm aqui do lado direito de vocês um roteirinho para o estudo, onde vocês vão clicar aqui nos diferentes tipos de tecidos e vai aparecer a lâmina referente ao tecido mostrado. Vamos lá então? Então o primeiro exemplo de tecido que nós veremos é o tecido epitelial de revestimento, que forma a parte mais externa da nossa pele. Então, se nós clicarmos aqui no tecido epitelial, vai aparecer a imagem da lâmina histológica de pele, ok? Muito bem. Aqui embaixo temos as setinhas, indicando um menos e um mais. Isso vai mostrar para vocês o aumento da imagem. Então, se nós colocarmos para cá, ó, a imagem vai diminuir. Se nós colocarmos para cá, no sinal positivo, a imagem vai aumentar. Tá? Mais ou menos o que acontece nos microscópios ópticos. Só que nos microscópios ópticos vocês têm as objetivas, as quais vocês manuseiam e vão cada vez mais aumentando a imagem. Ok? Muito bem. Com relação ao tecido epitelial de revestimento que forma a nossa pele. Então, ele se encontra presente aqui, ó. O tecido epitelial de revestimento que forma a nossa pele é classificado como sendo estratificado, pavimentoso, queratinizado. Certo? Como vocês podem notar aqui. Este tecido epitelial de revestimento, então, ele é formado por várias camadas de células cujos núcleos coram pela hematoxilina. Lembrem-se, a hematoxilina cora os núcleos das células em roxo. Né? A hematoxilina é um determinado tipo de corante utilizado na técnica de coloração. Enquanto que o citoplasma das células, ele fica corado num tom mais que vai variar de rosa até um avermelhado, corado pela eosina. Então, a eosina cora em rosa o citoplasma das células, e aí vocês vão poder fazer a diferenciação de núcleos e citoplasmas das células. Lembrem-se também que a eosina vai corar também, muitas vezes, material extracelular. Quanto maior a quantidade de componentes proteicos no meio extracelular, mais corado pela eosina esse material extracelular vai ficar. Então, vocês podem observar aqui os núcleos das células sobrepostos uns aos outros, indicando haver uma grande quantidade de células formando este tecido epitelial. Aqui, como regra geral, abaixo de um tecido epitelial, nós temos daqui para cá, ó, um tecido conjuntivo. Posteriormente nós aprenderemos isso. Então aqui está o exemplo de um tecido epitelial de revestimento a ser estudado por nós. Ok? Passando para o tecido conjuntivo. Então temos uma lâmina histológica aqui, né, de um feixe vasculo nervoso. Feixe vasculo nervoso por quê? Porque é um local
em que se encontram presentes nervos, né, e vasos sanguíneos. Então aqui vocês têm um nervo cortado transversalmente, e aqui vocês têm um vaso sanguíneo cortado transversalmente. Ao redor, né, destas estruturas, nós temos uma grande quantidade aqui de tecido adiposo e também um tecido conjuntivo, certo? Propriamente dito. Então aqui se encontra presente o tecido conjuntivo propriamente dito, com uma grande quantidade de fibras colágenas que ficam bem coradas pela eosina. E aqui nós temos o tecido adiposo, tá? Caracterizado como sendo um tipo especial de tecido conjuntivo. Se nós colocarmos em um maior aumento, nós vamos fazer a observação aqui, ó, e nós podemos mexer na lâmina histológica também, tá, das células adiposas. Então eu estou fazendo o contorno aqui de uma célula adiposa. A célula adiposa apresenta como característica, né, ter em seu citoplasma uma grande quantidade de lipídio. E esse lipídio ele desaparece durante o processo de técnica histológica, tá? Os lipídios somem. Então todos esses espaços que vocês estão vendo aqui, ó, são referentes às quantidades muito elevadas de lipídios presentes dentro das células adiposas. Estudaremos isso posteriormente, mas só estou mostrando para vocês aqui o tecido adiposo, como sendo um exemplo de tecido conjuntivo. Tecido muscular estriado esquelético, exemplo que nós temos aqui de músculos, de tecido muscular. As células musculares estriadas esqueléticas, quando cortadas longitudinalmente, elas são longas. Estas células elas podem apresentar até 20 centímetros de comprimento. E os núcleos corados pela hematoxilina aqui, ó, se apresentam sempre perifericamente. Então aqui vocês têm uma célula e aqui do ladinho vocês têm outra célula. Aqui do lado vocês têm outra célula. Por que músculo estriado? Porque quando cortadas longitudinalmente, essas células apresentam estriações transversais. Dentro dessas células nós temos uma grande quantidade de filamentos proteicos responsáveis pelo processo da contração muscular. Basicamente actina e miosina. Isso faz com que o citoplasma dessas células tenha uma intensa coloração pela eosina. Notem que são células bastante grandes, bem maiores do que as vistas anteriormente. É uma característica. Por entre as células aqui, ó, vocês têm pequenos espaços. Nesses espaços, normalmente, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Aqui vocês têm a presença de pequenos vasos sanguíneos, chamados de capilares sanguíneos. E, finalmente, clicando aqui, ó, nós temos o exemplo do tecido nervoso. Então, nós temos aqui uma lâmina histológica de medula espinhal e a principal célula do tecido nervoso é a célula chamada de neurônio. Então aqui vocês têm um neurônio, aqui vocês têm outro neurônio, aqui vocês têm outro neurônio. São células bastante grandes, no caso dos neurônios motores da medula espinhal, né? Os núcleos aparecem pouco corados, o nucleolo proeminente, bem visível, uma característica de células que apresentam grande síntese proteica. E o citoplasma apresenta-se cheio de granulações mais basófilas, ou seja, mais coradas pela hematoxilina, né? Isso se deve à presença em grande quantidade de aglomerados de retículo endoplasmático rugoso. Os outros tipos celulares aqui presentes são as células de sustentação do tecido nervoso. Essas células elas são chamadas de células gliais e são células de diferentes tipos. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, nós diminuímos a imagem e voltamos àquela imagenzinha anterior, podendo mexer na lâmina histológica. Então, só para que vocês tenham ideia, esta partezinha da aula foi dada para que vocês já possam ter um contato com o site de microscopia virtual, utilizados por nós nas aulas práticas,
e para que vocês já façam a caracterização, aí, já aprendam quais são os tecidos a serem estudados por nós e algumas características aí desses tecidos. Então, sempre para qualquer lâmina histológica que nós visualizarmos, esta lâmina vai aparecer nesta tela maior e aqui do lado vocês vão ter a indicação do que vai precisar ser estudado, do que vai precisar ser observado, certo? Então, este é o site de microscopia virtual da Universidade de Minnesota que nós utilizaremos nas aulas práticas, cujo conteúdo vai ser disponibilizado semanalmente para vocês, ok?